para vocês o direito das sucessões. Eu acredito que vocês sejam a mesma turma que eu monitorei direito das famílias e também penal. Então, vocês já me conhecem. Eu estou no 7º semestre e vocês todos têm o meu número, têm o meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês precisem de qualquer ajuda, vocês podem entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem. Então, sem mais delongas, como vocês já me conhecem, eu vou começar a conversar aqui com vocês um pouquinho. A nossa conversa vai ser rápida. Hoje eu mandei mensagem para a professora Luísa, perguntando para ela alguns assuntos sobre os quais ela queria que eu falasse com vocês aqui hoje, já que hoje é a nossa primeira monitoria. E ela me passou 2 assuntos específicos que a gente vai conversar um pouquinho, que é a ordem de vocação hereditária e também a questão da herança jacente e vacante. Direito das sucessões é uma matéria muito legal, pelo menos eu gostei muito. Acredito que vocês vão gostar bastante também. Bom, vamos começar então sem mais delongas, né? Quando uma pessoa falece, o espólio dela, o patrimônio dela, ele pode ser dividido de 2 maneiras. A primeira é um pouco rara acontecer aqui no Brasil, que é da seguinte forma: 50% é 50% é a questão da herança testamentária, é uma parte dedicada à herança testamentária, e os outros 50% nós chamamos de herança legítima. Então, nós pegamos metade, metade. Testamentária, 50%, e 50% legítima. Então, 50% é testamento e 50% é legítima. E por que nós chamamos de legítima? Nós chamamos de legítima porque é uma parte em que a lei diz que as pessoas que fazem parte daquele grupo são vocacionadas para receber aquela herança. Só que no Brasil isso não acontece muito, né, gente? Porque o brasileiro ele não tem a cultura de escrever testamento. Eu, pelo menos na prática, nunca vi, não sei vocês. A gente vê muito isso em questão de novela, filme, mas na prática isso não acontece muito. O que acontece mesmo é a pessoa falecer e aí começa aquela briga pela herança, enfim, os herdeiros, começam a surgir herdeiro de tudo que é canto. É isso que acontece mais aqui no Brasil. Então tá, vocês já entenderam que 50%, 50%. Uma pessoa, ela só pode deixar no testamento a herança dela, no testamento, apenas 50% de todo o patrimônio dela. Até que parte isso é razoável, eu não sei, né, gente? Porque, convenhamos, né? Convenhamos. O direito das sucessões, ele quer deixar ressalvado o direito dos descendentes de receber, mas e se a pessoa não quiser deixar, né? É uma questão que eu não sei se é muito razoável. Mas, tudo bem. Essa é a lei, a gente apenas obedece. 50% testamento, 50% legítima. E quando nós falamos da legítima, nós estamos falando de descendentes que vão receber aquela herança. E não só descendentes. Quando nós formos falar também da herança jacente e vacante, nós vamos ver que existem situações em que não há herdeiros. Não há herdeiros, ou porque os herdeiros renunciaram àquela herança, ou porque realmente a pessoa não deixou herdeiro e não achou, não encontrou. Então, existem situações em que a herança também vai para o município ou para a União. Gente, quando nós falamos de ordem de vocação hereditária, nós estamos falando de uma divisão, eu divido em 5 partes. Pelo menos eu prefiro fazer assim para estudar. Primeiro, na legítima, 50%. Os primeiros a receber, nós chamamos de DAC, que são os herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Lembrando que, primeiro, descendente, o cônjuge, quando eu falo cônjuge, eu me refiro ao companheiro também. Um concorre com o outro, então eles vão receber juntos, tá? O cônjuge e o companheiro ele vai receber junto com o descendente. Se a pessoa
Não tiver descendente, aí vai para ascendente, né? Mãe, avó, avô, enfim, bisavó, ascendente, também vai concorrer com o cônjuge ou companheiro. Depois, nós temos cônjuge, no caso de não haver descendente ou ascendente, 100% da legítima vai para o cônjuge. Pode entrar! 100% da legítima vai para o cônjuge. E no caso da pessoa não ter herdeiros necessários, o que que acontece? Se uma pessoa não tem nem descendente, no caso filho, neto, né? Nem ascendente e nem cônjuge ou companheiro, o que que acontece? Aí nós vamos dividir a herança para os herdeiros que não são necessários, mas eles também entram ali naquele rol da legítima, que são os parentes colaterais. Quando nós estudamos direito das famílias, se vocês forem lembrar do semestre passado, vocês vão ver que quem são os colaterais? Irmão, sobrinho, tio, primo, tio-avô e sobrinho-neto. São os parentes colaterais até o 4º grau, certo? Então, primeiro, quem recebe? Quem tem o direito principal, vamos dizer assim. Quem é o primeiro da lista? Descendente, que vai concorrer com o cônjuge ou companheiro. Segundo, ascendente, vai concorrer também com o cônjuge ou companheiro. No caso do terceiro da lista, nós colocamos o cônjuge e companheiro, que, no caso, se a pessoa também tiver descendente e ascendente, vai concorrer ali na hora de receber aquela herança. No caso de uma pessoa não ter nenhum herdeiro necessário, colaterais. Aí vem irmão, aí vem sobrinho, vem tio, primo, tio-avô, sobrinho-neto, enfim, vai até o 4º grau de parentesco, que nós já estudamos ali no direito das famílias. E agora, no caso de uma pessoa que não tem nenhum herdeiro, não tem nenhum herdeiro, aí sim vai para o 5º lugar dessa ordem de vocação hereditária que eu falei para vocês, que é a união ou o município. E aí, no caso, quem é que vai decidir se aquele bem, né, se aquele patrimônio, ele vai ou para a união ou para o município, vai ser a localidade onde está aquele bem, aquele patrimônio, seja bem móvel ou imóvel, enfim. Quem vai decidir é a localidade. Por quê? Porque se aquele bem estiver em um local de área do município, aquele bem fica para o município. Só que se estiver em território federal, aquele bem vai para a União. E quando nós falamos desse processo, aí nós começamos a conversar sobre a questão da herança jacente e vacante. Por quê? O que é a herança jacente? É a herança que é deixada por aquela pessoa que não tem herdeiros. Seja porque o herdeiro renunciou, eu não sei se vocês já chegaram a estudar sobre a renúncia da herança, se vocês não tiverem estudado, ainda só para contextualizar vocês aqui na explicação, o herdeiro ele pode renunciar à herança, então ele pode dizer não quero receber esse patrimônio, não quero receber esse bem, por N motivos, enfim, não quer receber, então ele pode renunciar à herança. No caso de não ter herdeiros, ou porque renunciou, ou mesmo porque não foi localizado algum herdeiro, não achou algum herdeiro, enfim. Nesse caso, nós temos uma herança jacente, que também é conhecida como herança sem dono. Por quê? Porque não tem um herdeiro para receber aquela herança. No caso disso acontecer, o que vai acontecer? Vai ser nomeado um curador. Quem vai nomear esse curador vai ser o juiz. Ele vai nomear um curador para guardar aqueles bens. E quando eu digo guardar, eu digo arrecadar aqueles bens. Arrecadar no sentido de buscar mesmo aqueles bens, sabe? Porque o que acontece? A herança é declarada jacente pelo juiz, então o juiz vai declarar que aquela herança é jacente. Ele vai declarar que aquela herança não tem herdeiro, não tem um dono, não tem a quem entregar. É o juiz que vai declarar.
Depois que ele declara, ele vai nomear um curador que vai fazer essa arrecadação dos bens. E essa arrecadação, gente, tem um tempo indeterminado. Não tem, por exemplo, assim, você tem 6 meses para arrecadar o bem. Não, é quanto tempo for necessário. Porque, assim, vocês vão concordar comigo que cada espólio tem o seu tamanho, entendeu? Tem gente que morre e deixa muita coisa. E tem gente que morre e não deixa tanta coisa assim. Então, dependendo do tamanho do espólio, vai precisar de um tempo específico. Então, é um tempo indeterminado. O juiz vai falar assim: olha, você é o curador e você vai arrecadar esses bens. E quando todos os bens estiverem arrecadados, aí sim nós começamos o processo para tornar essa herança jacente, talvez vacante, ou talvez entregar a algum herdeiro. Porque o que acontece? Um curador, ele é nomeado. Então, ele começa a arrecadar os bens. E quando eu digo arrecadar, o que é arrecadar? Sempre com autorização judicial, tá bom, gente? Sempre com autorização judicial. A pessoa que foi nomeada curadora, vamos supor, eu fui nomeada curadora. Então, com uma autorização judicial, eu vou buscar esses bens onde quer que eles estejam. E quando eu digo buscar, é realmente chegar no lugar e falar assim: olha, esse bem que está aí pertencia a fulano que faleceu e ele não deixou herdeiros, eu sou o curador, está aqui a minha autorização judicial para levar esse bem. Inclusive, questão de busca domiciliar mesmo, se for caso de bem móvel, né? Então, durante esse tempo, ele vai arrecadar os bens. E aí, terminada a arrecadação, seja lá pelo tempo que for levado isso, terminada a arrecadação, o que vai acontecer? Vai ser expedido um edital. Nesse edital, vão ser conclamados possíveis herdeiros. Talvez possíveis herdeiros, se eles encontrarem herdeiros, certo? Então, expede-se um edital para conclamar possíveis herdeiros. E aí, depois disso, nós temos o prazo de 6 meses para habilitar possíveis herdeiros, caso apareçam, né? Então, vocês estão entendendo? A pessoa morreu, não deixou herdeiro. O juiz vai declarar aquela herança jacente, porque ela não tem dono, não tem herdeiro. Depois de declarada jacente, o que vai acontecer? Ele vai nomear um curador, o curador vai fazer a arrecadação desses bens por tempo indeterminado, o tempo que for necessário para ele arrecadar todos os bens daquela pessoa que faleceu. Acabou a arrecadação, vai ser expedido um edital conclamando possíveis herdeiros daquela pessoa. E aí, depois disso, nós temos o prazo de 6 meses para habilitar possíveis herdeiros. Dentro desse prazo de 6 meses, habilitado qualquer herdeiro que seja, vamos supor que apareça uma única pessoa que seja uma possível herdeira daquela pessoa. Uma pessoa só. Aí é um caminho mais simples entre aspas, né? Que vai ser a abertura do inventário. Aí abre o inventário e faz todo o processo para a pessoa poder receber aquela herança. Agora, vamos supor que encontrem herdeiros, mas esses herdeiros renunciem o direito da herança, o direito de receber a herança. Eles falam: não quero receber essa herança. Nesse caso, se a pessoa renuncia, ou até mesmo se nesse prazo de 6 meses após a publicação do edital, não é encontrado nenhum herdeiro, nenhuma pessoa é encontrada, o que acontece? Inicia-se um processo para tornar aquela herança vacante. O que é uma herança vacante? A herança vacante é uma herança que está pronta para ser direcionada ao poder público. Como eu falei, ao município ou à União, dependendo, né, da localização daquele bem. Essa é a herança vacante, é a herança que vai ser direcionada ao município ou à União. Aí, vocês vão ficar assim, é um pouco estranho, por quê? Porque tem um prazo de 6 meses para habilitar possíveis herdeiros. Então, a lógica seria que após esses 6 meses, a herança
já fosse, talvez, declarada vacante, mas na verdade não, gente. O que vai acontecer? Após um ano da publicação do edital, aí sim uma herança jacente pode ser considerada vacante. Então, mesmo após esses 6 meses em que o herdeiro não foi encontrado ou o herdeiro encontrado renunciou, tem mais 6 meses até que aquela herança se torne vacante. Então, pensa, não tem muita lógica, mas é assim, é assim, não tem muito o que fazer. Então, após a publicação do edital, guardem 6 meses ou para encontrar herdeiro ou para não encontrar, certo? Tem aqueles 6 meses em que vai aparecer ou não uma pessoa para receber aquela herança. E após um ano da publicação do edital, no caso de não encontrarem herdeiros ou os herdeiros disserem que não querem receber aquela herança, coisa que, assim, na prática também eu não consigo imaginar, porque quem é que não iria querer receber uma herança, não é mesmo? Então, após um ano, aquela herança é considerada uma herança vacante, é uma herança que vai ser direcionada ao poder público. Mas tem um detalhe que é muito importante. A vacância daquele bem é uma vacância temporária por 5 anos. Então, assim, após um ano da publicação do edital, aquele bem é um bem vacante. É um bem que está sendo direcionado ao poder público. Porém, após 5 anos, aquele bem ainda pode ser requerido pelos herdeiros necessários, somente pelos herdeiros necessários. Quais sejam descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. No caso dos outros herdeiros, os outros possíveis herdeiros, né, os parentes colaterais, tio, irmão, sobrinho, enfim, esses, depois que uma herança é considerada jacente, já era para eles. Eles não podem mais requerer o direito daquela herança. Porém, no caso de herdeiros necessários, os herdeiros necessários somente, eles ainda têm um prazo de 5 anos para requerer aquele direito. Obviamente, o direito das sucessões, ele diz que tanto a renúncia quanto a aceitação da herança são irrevogáveis. Então, uma vez que a pessoa ela nega aquela herança, ela diz que não quer receber, uma vez que ela fez isso, ela não pode voltar atrás. Então, se ela recusou uma vez, ela não pode mais voltar atrás, ela não pode mais requerer aquele direito. Mas vamos supor, que naquele período de 6 meses após a publicação do edital, não foi encontrado o herdeiro necessário. Não foi encontrado. Mas, após um ano, como não foi encontrado, aquele bem ele é declarado vacante, certo? Só que vamos supor que no meio desse caminho, até 5 anos depois, de repente, surja um filho, um neto daquela pessoa, enfim, um avô, sabe? Uma coisa bem, bem novela, uma coisa que na prática não dá para imaginar muito mesmo. Mas vamos supor que apareça. Ele ainda tem o prazo de 5 anos. 5 anos contados a partir da morte, tá bom, gente? Não é a partir da vacância. Então, a partir da abertura da sucessão. Nós já sabemos que a abertura da sucessão, ela se dá a partir do momento da morte da pessoa. Então, até 5 anos depois da pessoa morrer, os herdeiros necessários ainda podem requerer o direito de receber aquela herança que já é considerada uma herança vacante. Então, a herança jacente e vacante, ela tem esse procedimento que ele é bem detalhado, a questão dos prazos, né? Mas é muito importante de ser estudada. Então, é isso que vocês têm que guardar, os prazos, certo? Expedir um edital, primeiro, 6 meses para acharem um herdeiro. Não achou nenhum herdeiro, aí conta mais 6 meses, porque somente um ano depois aquela herança vai ser considerada vacante e nem pode se dizer que assim é oficialmente vacante, porque após 5 anos
da abertura da sucessão, após 5 anos da morte daquela pessoa, os herdeiros necessários, somente os necessários, ainda podem requerer o direito de receber aquela herança, tá bom? Um detalhezinho que eu anotei aqui para falar com vocês e eu pulei. Existe uma ação em que vamos supor assim que uma pessoa, ela não é reconhecida como herdeira, mas ele quer o direito de ser reconhecido como herdeiro. Acontece muito em casos onde, por exemplo, uma pessoa tem filhos fora do casamento, e aí essa pessoa falece, e aí depois que essa pessoa falece, aparece essa pessoa dizendo, olha, eu era filha de fulano, e eu também sou herdeira dele. No caso, essa pessoa vai entrar com uma petição de herança, tá bom? É a petição de herança, é a ação em que alguém não reconhecido como herdeiro, ele reivindica o direito de ser reconhecido como tal. Ele diz, olha, eu sou herdeiro também. O que mais que eu tinha para falar com vocês, gente? A questão da sucessão testamentária, que nós já falamos, né? Que 50% de todo o patrimônio a pessoa pode deixar para quem ela quiser. 50%. Na prática, não acontece muito, porque o brasileiro não tem a cultura de fazer testamento. Não tem cultura. Não tem o costume de fazer testamento. Mas vamos supor que uma pessoa faça testamento e deixe 50% para quem quer que ela esteja. Quem quer que ela queira, perdão. Existem pessoas que estão impedidas de receber aquela herança. São pessoas que estão impedidas de receber, mesmo que a pessoa deixe no testamento, eu quero que a Ana Júlia receba tal coisa. Se eu praticar alguns atos, eu estou impedida, eu estou considerada indigna, eu sou chamada indigna de receber aquela herança. E o que são esses atos? Você tentar dolosamente, obviamente, culposamente, aí não entra nesse caso. Mas se dolosamente eu mato, ou eu tento matar, ou a pessoa, né, que está ali deixando aquela herança, ou o cônjuge dela, ou descendente, ou ascendente. Ou seja, se eu mato ou tento matar dolosamente aquela pessoa que está deixando aquela herança, certo? Se eu mato ou tento matar aquela pessoa, ou os herdeiros necessários dela, os descendentes, os ascendentes, ou o cônjuge, companheiro, eu sou considerada indigna de receber aquela herança. Então, eu sou impedida de receber, mesmo que o testamento diga, eu quero que ela receba. Não, a lei diz, ela não vai receber porque ela é indigna. Além disso, também tem a questão dos crimes contra a honra, que nós já estudamos em direito penal, inclusive, eu acho que foi com a turma de vocês mesmo que eu monitorei direito penal. Eu lembro de ter monitorado direito penal e ter falado sobre a questão dos crimes contra a honra, que são a injúria, a difamação ou a calúnia. Então, se eu pratico qualquer desses crimes contra aquela pessoa ou contra os herdeiros necessários, né, contra os filhos, os netos daquela pessoa, contra a mãe, o pai, os avós daquela pessoa, ou contra o cônjuge ou companheiro. Eu também estou impedida de receber aquela herança. Eu também sou indigna. Um caso muito famoso para a gente estudar essa questão de uma pessoa ser considerada indigna de receber aquela herança é o caso da Suzanne von Richthofen. Ela foi considerada indigna de receber a herança dos pais. Por quê? Porque foi ela quem matou os pais. Então, aconteceu isso com ela. Ela foi considerada indigna, ela foi impedida. E, obviamente, por questão óbvias, existem pessoas que não podem receber também. Por exemplo, assim, a pessoa que está escrevendo aquele testamento, vamos supor, o oficial que está escrevendo aquele testamento para a pessoa, por questões óbvias, né? Ele não pode receber o testamento por uma questão de suspeita mesmo. Então, são esses os casos em que uma pessoa é impedida de receber aquela herança. Mas pode haver reabilitação
no testamento mesmo. Vamos supor que eu não tenho filhos, tá, gente? Mas vamos supor que eu tenho uma filha e essa minha filha, ela comete algum crime contra a honra, contra a minha honra. Vamos supor que ela saia me difamando por aí. Ela saiu me difamando. Então, quando eu morrer, ela vai ser considerada indigna de receber aquela herança. Mas vamos supor que no meu testamento, sei lá, na hora lá que eu estou escrevendo testamento, eu penso assim, ah, não, vamos perdoar, né, gente? Vamos esquecer isso. Eu vou lá e eu deixo no meu testamento ou em algum outro ato que seja autêntico, tá? Que seja equivalente. Eu deixo ali escrito, expresso, que a minha filha está perdoada e, portanto, ela deverá sim receber a herança que lhe cabe. Nesse caso, vai haver uma reabilitação e a pessoa ela vai deixar de ser indigna, ela vai voltar a ter o direito de receber aquela herança. E a pessoa que é considerada indigna, ela vai ser considerada indigna, ela tem um prazo para ser considerada indigna, tá, gente? Então, passou desse prazo, ela não pode mais ser considerada indigna. Então, o prazo é de 4 anos após a abertura da sucessão, a partir da abertura da sucessão, que no caso é a morte. Então, até 4 anos após a morte daquela pessoa, o herdeiro vai ser considerado indigno. Passou esse prazo também, não pode mais ser considerado indigno. Bom, eu acredito que eu tenha falado de tudo que eu tinha separado aqui para falar com vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu não estou conseguindo abrir o chat. Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? A questão da. Legal, a questão das dívidas. Gente, se uma pessoa morre deixando dívida, o que que acontece? Os herdeiros, eles não têm obrigação de pagar a dívida do morto, não tem. Mas se uma pessoa morreu deixando dívida, o patrimônio dela vai ser usado para pagar a dívida até a parte que puder pagar, entendeu? Então, vamos supor que a pessoa, ela morra deixando uma dívida de 500 mil reais e o patrimônio dela é de 400 mil reais. Aquele valor vai ser usado para pagar a dívida do morto, tá? Então, o herdeiro, ele não pode ser obrigado a pagar as dívidas da pessoa morta, mas o patrimônio dela vai ser, sim, antes de ser direcionado como herança, ele vai ser direcionado aos credores para que as dívidas daquela pessoa que faleceu sejam pagas, tá bom? E a questão da abertura do inventário, eu vi aqui que eu marquei e eu não falei com vocês. Gente, o inventário ele vai ser aberto no local do último domicílio do decújus, ou seja, o último local em que a pessoa que morreu morou. Então, se a pessoa morava em Pindamonhangaba, que é a cidade, inclusive, que eu estou no momento, se essa pessoa faleceu se essa pessoa morava em Pindamonhangaba e faleceu, a abertura do inventário ocorrerá em Pindamonhangaba, tá bom? Então, guardem isso. A abertura do inventário, ela acontece no local onde a pessoa morou por último, no último local onde aquela pessoa morou. Gente, tá finalizado o que eu tinha para falar. Não sei se alguém tem algo a acrescentar, se alguém tem algo a perguntar. Bom, o chat eu já abri. Então é isso, né, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, um bom feriado. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer que seja, vocês podem me perguntar. O pessoal da manhã está sempre me encontrando pelos corredores da faculdade. Vocês podem ficar à vontade para tirar as dúvidas que vocês tiverem. E no caso do pessoal da noite, vocês podem mandar mensagem também a hora que vocês quiserem. E eu estou aqui para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? Precisando, estou sempre às ordens. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.